A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Terça-feira, dia 28 de abril, começa já com um assunto maravilhoso. Avaliação mercadológica de bens imóveis. Será que o seu imóvel está sendo tecnicamente oferecido no preço justo? Será que numa permuta os imóveis são avaliados dentro do padrão técnico que o corretor de imóveis, o engenheiro e demais profissionais habilitados para o exercício da avaliação mercadológica e pericial estão conduzindo esse mercado tão competitivo? Aqui, Fabiano Cabral, engenheiro civil, corretor de imóveis, um executivo, empresário do mercado imobiliário. Fabiano, muito obrigado pela presença. Quero lhe dizer que é um tema bastante interessante. E o mercado imobiliário, os corretores de imóveis, utilizam o PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. E o que significa e por que tem esse nome diferente de avaliação de imóveis, avaliação pericial, e quais os critérios que esse corretor de imóveis tem que adotar para fazer uma aproximação da realidade de preço de mercado. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estamos aqui nos assistindo. O tema é muito bom, todo mundo tem interesse. E o corretor de imóveis, ele para fazer uma avaliação, como você bem falou, o parecer técnico de avaliação mercadológica, ele necessita ter o CRESSE, inscrito no CRESSE, ter um curso superior ou então ser cadastrado no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, para aí sim ele poder fazer o seu parecer técnico, quando ele é solicitado. Na verdade, Rômulo, o parecer técnico nada mais é do que um instrumento para que o dono do imóvel possa fazer a sua avaliação através de um profissional habilitado. E para isso, ele usa ferramentas, usa muitas técnicas que podem ser utilizadas para encontrar o valor real do imóvel. Muitas vezes as pessoas do mercado dizem assim, meu imóvel vale X. Quais os critérios que o corretor de imóveis, por exemplo, ele tem uma metodologia, um critério para achar esse valor de mercado, esse valor real, porque o valor de hoje pode ser no de amanhã. Então, como é que chega a essa posição no parecer? Como eu falei, Rômulo, existe uma metodologia, né? Então, quando o corretor de imóveis vai fazer uma avaliação, ele leva em conta vários aspectos. Podemos destacar alguns. São localização, estrutura, a parte de infraestrutura, obviamente, que no contorno do imóvel, tem a ver também com a oferta e a procura, e são técnicas que são utilizadas para que o corretor de imóveis, e não só o corretor de imóveis, mas o profissional habilitado, assim como o engenheiro civil, o arquiteto, o engenheiro agrônomo e também o corretor, possa fazer essa avaliação para que o cliente e o proprietário do imóvel ou a empresa interessada possa sim fazer uma avaliação correta e justa, utilizando para isso técnicas específicas, tanto para corretores de imóveis como para profissionais ligados à área de engenharia. Agora, muitas dúvidas se tem na cobrança pelo corretor de imóveis do valor a ser, por exemplo, cobrado pelo PETAM, pelo Parecer Técnico de Avaliação. Existe uma tabela de honorários, o valor é negociado, como é que o mercado hoje se comporta? Rômulo, foi muito bom você tocar nesse tema, porque muita gente que tem interesse em avaliar o seu próprio patrimônio, ou empresas que querem fazer negociação, transações com terceiros, eles ficam um pouco reticentes em relação ao valor de um trabalho como esse. Na verdade, existe uma tabela que usa-se como referência, mas alguns estados adotam determinadas tabelas.
Vou dar um exemplo da Paraíba. Na Paraíba se usa um valor mínimo e um valor máximo. O valor mínimo seria de dois salários mínimos. E o valor máximo até 1% do valor da avaliação do imóvel. Mas determinados estados utilizam diversas tabelas. Eu acho que é um parâmetro. A pessoa que deseja fazer sua avaliação, solicitar e contratar esse parecer, deve negociar com o profissional, atentando bem para a experiência desse profissional, porque às vezes o barato pode sair caro. E, na verdade, a gente não quer ter um produto de qualquer forma. Nós queremos ter um resultado elaborado por um profissional, e esse profissional tenha experiência, esteja habilitado e utilize as ferramentas necessárias e as técnicas adequadas para aquele tipo de imóvel ao qual ele foi contratado. Agora, é de extrema importância, você falou aí, corretor, os engenheiros civis, agrônomos, os arquitetos, tem mais profissionais que podem avaliar, e o que diferencia um do outro em termos de avaliação mercadológica ou de avaliação pericial? Romulo, veja bem, no caso dos corretores de imóveis, nós temos resoluções que atendem essa categoria. No caso de arquitetos, engenheiros agrônomos também, nós temos também da mesma forma, através do CREA e no CRES, como eu falei, pelo CRES, intermediado pelo COFES. Existem também os oficiais de justiça, que, amparados pela lei do Código do Processo Civil, eles podem fazer avaliações. Obviamente que, se a gente analisar, é possível entender que um profissional habilitado como corretor de imóveis, ele utiliza as técnicas as quais ele tem um treinamento, ele tem uma experiência, a qual ele utiliza como valor de mercado. E aí vale ressaltar, Romulo, aqueles profissionais do valor de mercado, ou seja, avaliação mercadológica, os corretores de imóveis propriamente ditos, eles têm uma técnica que leva em consideração todos esses aspectos. No caso dos engenheiros civis, e aí eu estou falando pelas duas partes, por ser engenheiro civil também e corretor de imóveis, nós utilizamos aquilo que é utilizado de valor para construir o imóvel. Se for um terreno, aquilo que o compõe, se tem alguma benfeitoria. No caso de um apartamento, no caso de um prédio com apartamentos, tem a parte de lazer. E a casa é uma residência. Pode até também ser uma residência tombada. Então, são vários os aspectos que devem ser levados em consideração. Nós temos que valorizar as duas classes, as quais têm suas técnicas específicas, e como é que se diz, o proprietário do imóvel, ele deve atentar bem, porque ele deve avaliar o seu bem patrimonial da forma correta, se utilizando dos profissionais corretores de imóveis e também dos engenheiros civis. Nós sabemos que o Poder Judiciário utiliza-se do Código de Processo Civil para que os oficiais de justiça possam proceder com avaliações. Por que isso? Essas avaliações podem ou não ser contestadas? Como, se puder ser contestada em juízo, quem deve contestar? E se os corretores de imóveis, engenheiros, eles também são chamados em juízo para se fazerem como perito ou como assistente. Como é que funciona essa regra? Romulo, veja bem, esse é um outro campo em que os corretores de imóveis podem atuar. Eles podem ser o que a gente chama de auxiliares da justiça. O juiz que vai trabalhar em alguma causa, ele pode se auxiliar de um perito, se auxiliar de um corretor de imóveis para que proceda uma avaliação daquele imóvel que está na ação. Então, obviamente que em alguns casos, os oficiais de justiça, quando vão fazer uma penhora de um bem, quando vão fazer uma visita a determinado imóvel, eles têm, por legalidade, poder fazer as suas avaliações. Mas, quando isso no âmbito de um processo, pode muito bem acarretar uma situação em que o juiz, para tomar a melhor decisão, ele solicite os trabalhos de um corretor de imóveis ou de um engenheiro, cada caso, aquele que seja mais necessário. Então, veja bem, nós temos os corretores de imóveis, que podem fazer avaliações e, assim, podem auxiliar a justiça na tomada de decisões. Temos os engenheiros para fazer uma perícia técnica, para fazer uma avaliação, saber se aquele imóvel, se aquele bem imóvel, de fato, foi utilizado as técnicas corretas, se os materiais empregados foram usados da melhor maneira e como determina a técnica, a melhor técnica. E também os oficiais em situações extremas, em situações difíceis, mas sempre buscando o auxílio desses profissionais corretores e engenheiros. Muitas coisas se questionam, por exemplo, por que o engenheiro, no passado, não aceitava a avaliação do corretor de imóvel?
Há uma diferença entre a lei de engenharia e a lei de corretor e o parecer dado pelo engenheiro, ele tem algum diferencial do parecer dado pelo corretor de imóveis? Rômulo, essa situação perdurou por bastante tempo. Inclusive, foi objeto de lei. O que ocorre é o seguinte, é que durante um período houve uma questão de uma reserva de mercado. Os engenheiros e os corretores de imóveis, cada qual com suas entidades, queriam uma reserva de mercado para esse determinado tipo de trabalho. Ocorre que um corretor de imóveis, ele procura fazer uma avaliação em termos mercadológicos, levando em consideração aspectos no que diz respeito ao valor do imóvel. No caso dos engenheiros e arquitetos, eles também fazem avaliação, mas no sentido de utilizar técnicas construtivas, no sentido de utilizar o custo que foi feito aquele bem imóvel. Por exemplo, os bancos. Os bancos, às vezes, quando vai fazer uma avaliação para efeito de imobiliário, eles se utilizam dos engenheiros porque eles querem saber exatamente o custo daquele bem, o custo da reprodução daquele bem. Então, nesse caso, obviamente, os engenheiros são as pessoas mais indicadas, os profissionais mais indicados. Mas só que determinado bem, até numa mesma rua, a gente pode ter essa percepção, tem um bem que pode ter um valor e outro pode ter outro valor. Isso é uma questão da oferta e da procura, e essa é uma questão de mercado. E mercado, nós estamos falando dos corretores de imóveis. Fabiano, nós vamos a um rápido intervalo comercial e eu queria já deixar aqui uma pergunta que realmente há muita polêmica. Por que os bancos, na sua grande maioria, não aceitam os corretores de imóveis para fazer as suas avaliações para o financiamento imobiliário? Não respondo agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio 3031 3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções.
Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espázio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você pode assistir todos os programas anteriores através do nosso portal www.programamasterimovais.com, ver artigos jurídicos, as ofertas das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis e acompanhar também tudo pelas nossas redes sociais, no Instagram, @masterimóveis e no nosso Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Hoje eu estou recebendo o engenheiro civil, corretor de imóveis, empresário Fabiano Cabral, que está falando aqui sobre um assunto muito importante. Qual o verdadeiro preço do seu imóvel? Essa avaliação mercadológica está correta? Eu deixei uma pergunta aqui muito polêmica. Os bancos não aceitam que os corretores de imóveis, as empresas imobiliárias, façam avaliação para que os imóveis a serem financiados por elas sejam pelos corretores de imóveis. Hoje só aceita engenheiro, arquiteto. Por que isso? Romulo, na verdade, os bancos eles utilizam um sistema específico que leva em consideração as estatísticas, sistemas neurais, redes neurais. Então, no caso do corretor de imóveis, ele, na verdade, como a gente comentou inicialmente, eles utilizam avaliações mercadológicas. Então, para que não exista discrepâncias entre imóveis semelhantes, ocorre exatamente avaliações pelo sistema estatístico, levando em consideração aquilo que o engenheiro está habilitado. Porque, dentro das suas prerrogativas, avaliações, perícias imobiliárias da parte dos dos engenheiros civis e arquitetos. Então, no caso dos corretores, para não haver essa discrepância mercadológica, que pode ser para mais ou para menos, é que os bancos fazem um alinhamento estatístico e utilizam os engenheiros e arquitetos para tal. Falando nisso, mesmo assim, por que que muitas vezes o valor avaliado pelo banco é inferior ao valor que efetivamente, é chamado valor venal, efetivamente é vendido? Já tem melhorado bastante, mas ainda está muito aquém. De fato. Ocorre que, no caso das perícias, as avaliações através dos bancos, eles levam em conta vários aspectos. Vou dar exemplos. No caso da infraestrutura, é levado em consideração, nesse sistema estatístico, se existe na localidade do imóvel, se as ruas estão calçadas, meio-fio, água, energia, se equipamentos comunitários estão instalados, uma série de aspectos nesse sentido. Obviamente que no caso dos corretores também é levado em consideração, mas nesse caso, no caso dos corretores, existe uma coisa que todo mundo conhece, que é a relação da oferta e da procura. Então, nesse aspecto, os corretores de imóveis têm essa diferenciação na hora de avaliar. E o banco, para ser, vamos dizer assim, mais coerente nesse sentido, até porque a avaliação do banco leva em conta aquilo que é gasto e aquilo que é desprendido para a construção do imóvel, para a sua realização, utiliza esse sistema pelos engenheiros e arquitetos, para que a coisa fique, de certa maneira, igualitária. Agora, já ao contrário, quando o fiscal da Prefeitura Municipal, por exemplo, de João Pessoa, vai fazer a avaliação, ele já bota o valor bem acima do valor, muitas vezes, reais. É verdade. Por que isso e o que pode ser resolvido? Romulo, no caso dos entes municipais, prefeituras e tudo mais, nós temos uma situação
diferenciada. Ocorre que o quadro de profissionais, o quadro de profissionais da prefeitura, eles não têm pessoas que estejam atualizadas com as técnicas. Ou seja, levam em consideração aspectos que podem afetar diretamente os valores dos imóveis, aos quais os profissionais, corretores e engenheiros estão habilitados. Seria necessário, para que houvesse uma justiça tributária, para que nenhuma pessoa dona, proprietária de imóvel, tivesse que ser penalizado. Isso ocorre muito, ainda ocorre muito, infelizmente. Pessoas que têm imóveis semelhantes, valorações totalmente discrepantes e, consequentemente, majorações por cima do ITBI. Então, era preciso que houvesse nos quadros municipais pessoas que estivessem exatamente habilitadas a fazer as avaliações. Está aí um campo que precisa de profissionais nesse sentido. Isso queria dizer o quê? Que seria utilizado técnicas igualitárias para todos os contribuintes e, assim, buscar a tal justiça tributária. Mas a imobiliária que estiver protegendo os interesses da intermediação do seu cliente, ele pode fazer uma avaliação mercadológica e entrar com a contestação administrativamente dentro da prefeitura? Pode entrar. Eu acho que nós devemos, sempre que identificarmos alguma discrepância, alguma injustiça tributária, algum valor que o profissional corretor de imóveis entende que está fora da realidade, ele deve sim entrar com a contestação junto à prefeitura, porque nada mais está fazendo do que resguardando os direitos do seu cliente, os direitos do contribuinte. Nós estamos aqui para buscar a questão igualitária, a justiça tributária, e não somente apenas arrecadar impostos. Eu acho que os corretores devem utilizar-se dessas ferramentas, desses instrumentos, para buscar os direitos dos seus clientes. A avaliação mercadológica utiliza muito o método comparativo, você está no seu entorno e uma série de outros detalhes. Há uma falta de informação, de um banco de dados mais precioso para vocês que trabalham com avaliação? De fato, Rômulo, se nós formos analisar os vários municípios do Brasil, e eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, especificamente Nordeste, João Pessoa, nós carecemos de um trabalho em conjunto para fazer a atualização desses valores. Ocorre, Rômulo, que em muitos estados essa avaliação ela tem avançado, no sentido não de majorar os impostos, mas de atualizar o que a gente chama da planta de valores imobiliários. Essa planta de valores imobiliários que a prefeitura e que os municípios utilizam para o cálculo do imposto predial territorial urbano, a taxa de coleta de resíduo, tudo isso leva em conta um valor venal. O que é que acontece? Não todos os municípios têm essa planta atualizada. E pior, não tem um planejamento e uma programação para a sua atualização. Nós corremos essa situação a cada ano e que, se fosse possível, se houver uma conciliação entre órgão municipal, órgão público, prefeitura, o CRECE, o CREA, as entidades que tramitam sobre essa questão pudessem fazer um trabalho em conjunto para que essa planta de valores ela fosse atualizada. Garanto, Rômulo, que se acontecesse isso, nós, contribuintes, estaríamos diante de uma situação bastante igualitária e justa. Essa planta de valores ela deve se atualizar com um período de acordo com a economia e de acordo com aquilo que a cidade se apresenta, porque nós temos um progresso, não é isso? Olha, para finalizar, há uma diferença entre preço e valor dentro desse ramo de avaliação? Exato. Pode parecer que tem a mesma coisa, mas não é diferente. No caso de valor é aquilo que a pessoa, aquilo que está interessada, vê de útil naquilo e leva em consideração a questão da oferta e da procura. Eu posso ter determinado imóvel que eu já tenho aquele valor de mercado, mas por conta de uma questão específica ou de uma necessidade do meio onde se está esse imóvel, ele pode ser mais valoroso ou menos valoroso. Então, para isso, o corretor de imóveis é importante nesse aspecto. Ele que está diariamente analisando o mercado. No caso de preço, a gente entende que essa questão é em relação àquilo o custo para se produzir. Então, se eu quero construir um apartamento ou uma casa, eu tenho o custo daquela edificação, daquele imóvel, e eu tenho, consequentemente, o preço. Valor e preço são distintos. Fabiano, quero lhe agradecer a sua presença, sua aula aí sobre avaliação mercadológica de bens imóveis e deixar você com suas considerações finais. Eu agradeço o convite,
Quero agradecer a todos que olharam conosco esse tema, é muito importante. A cidade e os corretores e engenheiros só tendem a crescer com esse aspecto. Obrigado. Não saia daí, agora chegou a hora do Master Imóveis Shopping, com as melhores ofertas das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Muito obrigado pela sua audiência e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.